Eram 3h47 da madrugada, hora local. O céu sobre a costa ocidental da Venezuela se iluminou completamente por 8 segundos. Não foi um raio nem um acidente industrial. Foram 3 impactos sucessivos, perfeitamente coordenados, lançados de mais de 1.000 quilômetros de distância. Em questão de minutos, um complexo energético vital, o depósito de combustível Cardón Norte, se transformou em uma massa ardente visível do espaço. A operação, segundo fontes militares vazadas, teria sido executada por uma unidade aérea americana do Atlântico, usando armamento de precisão de longo alcance. O ataque ocorreu exatamente às 13h47 da manhã, de 18 de outubro de 2025, quando um bombardeiro estratégico B-2 Spirit, possivelmente escoltado por uma célula de B-52H Stratofortress, lançou 6 mísseis AGM-158B JASSM-IR de fora do espaço aéreo venezuelano. O objetivo era claro: inutilizar o principal depósito de armazenamento de combustível da costa ocidental, localizado a 28 quilômetros de Coro, estado Falcón. A operação durou menos de 7 minutos, desde o primeiro lançamento até a perda total de energia no complexo. Segundo relatórios preliminares, 127 militares estavam no local, dos quais 23 ficaram feridos e 5 continuam desaparecidos. Tudo começou na noite anterior, às 23h30 de 17 de outubro, quando um avião de patrulha marítima americano, P-8A Poseidon, detectou movimentos de transporte no terminal petrolífero. Imagens de satélite confirmaram a entrada de caminhões-tanque na área de armazenamento. Às 0h12, o Comando Conjunto na Flórida ativou o protocolo de interdição energética limitada. Às 1h05, 2 bombardeiros B-2 decolaram da base Whiteman, no Missouri, rumo ao leste. Após uma escala técnica sobre o Atlântico Médio, onde reabasteceram em voo com um KC-46 Pegasus, iniciaram a fase de aproximação às 2h55 da manhã. O lançamento foi efetuado de uma altitude de 12.800 metros, a uma distância de 1.080 quilômetros do alvo. Cada míssil, JASSM-R, com um alcance operacional de até 925 quilômetros, foi programado para atingir pontos específicos: 2 nas válvulas principais, 2 nos tanques de armazenamento e 2 na estação de bombeamento. As explosões foram registradas em cadeia às 13h47, 13h49 e 13h51, gerando um incêndio que se propagou com uma velocidade estimada de 22 metros por segundo. Às 4h03, drones de reconhecimento RQ-4 Global Hawk sobrevoaram a área para confirmar a destruição. Imagens infravermelhas mostravam temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius na zona do sinistro. A fumaça cobriu um raio de 15 quilômetros e as ondas de choque foram sentidas até a localidade de Dabajuro, a mais de 40 quilômetros. Enquanto isso, no Mar do Caribe, o destroyer USS Roosevelt, DDG-80, mantinha posição a 145 milhas náuticas, interceptando comunicações militares venezuelanas. A defesa aérea local, composta por sistemas Buk M2 e Pechora 2M, não chegou a detectar os mísseis de entrada. Os JASSM-R voaram rente ao solo, usando uma rota de evasão pré-programada sobre o Golfo da Venezuela. Às 5h15, o fogo ainda ardia, e o porto de Amuay havia sido fechado por completo. Não houve comunicação oficial durante as 5 horas seguintes, enquanto satélites comerciais detectavam um blackout generalizado em Falcón e Zulia. O que parecia um ataque pontual começou a adquirir uma dimensão geopolítica muito mais ampla. Em Washington, no entanto, o ambiente era diferente. Fontes do Departamento de Defesa citadas pela rede Global Strategic Monitor afirmaram que a operação foi uma demonstração de capacidade de projeção à distância,
embora negassem um ataque direto. Segundo um analista da Rand Corporation, tratou-se de um teste tático dentro do marco de dissuasão flexível, um conceito que busca pressionar estados considerados hostis mediante ações pontuais não atribuíveis. O Comando Sul manteve silêncio, mas 2 horas após o ataque foi detectada a atividade na base aérea de Curaçao, onde aterrissou um KC-135 Stratotanker que teria participado do reabastecimento aéreo. O registro de voo coincidia com a faixa horária do ataque. A reação venezuelana começou a se manifestar às 11h40, quando a Força Aérea deslocou 2 Su-30MK-2 para o norte, em direção ao Caribe, com ordem de patrulhar as rotas marítimas até 120 milhas da costa. No entanto, não encontraram nenhum sinal. A operação aérea foi suspensa às 14h05 após esgotar o combustível. O país entrou em estado de incerteza. Os meios de comunicação nacionais reportavam versões contraditórias. Alguns falavam de uma sabotagem interna, outros de uma incursão estrangeira invisível. Mas o que era evidente era o padrão de precisão, a simultaneidade dos impactos e a ausência total de aviso prévio. O ataque havia sido cirúrgico, quase clínico, e isso gerou uma pergunta inevitável dentro do alto comando. Como os Estados Unidos conseguiram executar uma ação tão profunda sem disparar um único radar venezuelano? As primeiras hipóteses surgiram poucas horas após o ataque. Analistas do Instituto de Estudos Estratégicos de Moscou afirmaram que a operação mostrava uma integração avançada entre inteligência por satélite, guerra eletrônica e armamento de precisão. Segundo seus relatórios, os Estados Unidos teriam empregado um esquema de comunicação multivetorial, onde cada míssil JASSM-R recebia correção em tempo real através do satélite AEHF-6, o mesmo que coordena a rede de comando do Pentágono para operações globais. Essa sincronização explicaria por que os sistemas venezuelanos não detectaram atividade prévia. Os radares BUCM-2 e Pechora-2M, calibrados para ameaças convencionais, não podem registrar trajetórias tão baixas nem sinais criptografados com frequências aleatórias. Além disso, o ataque teria se apoiado em interferências de micro-ondas lançadas de um drone tipo RQ-180, que sobrevoou o Caribe em alta altitude e emitiu pulsos para saturar os canais de rastreamento. O analista militar brasileiro André Mendonça explicou que a chave do ataque não foi a potência, mas sim a distância. Lançar mísseis de mais de 1.000 quilômetros significa evitar todo o confronto direto e manter negação plausível. Nenhum piloto entrou no espaço aéreo venezuelano. Nenhum radar detectou a origem exata e, portanto, nenhuma prova conclusiva pode atribuir o ato oficialmente aos Estados Unidos. No entanto, os indícios técnicos apontavam em uma só direção. Os fragmentos recuperados na zona de impacto, encontrados às 15h40 por equipes de descontaminação, mostravam restos de liga de alumínio, lítio tipo 2195, a mesma usada nos mísseis americanos da série JASSM. Além disso, as marcas de explosão correspondiam a uma ogiva penetrante WDU-42-B, projetada para perfurar estruturas de aço antes de detonar. Às 17h25, a agência Reuters informou que a reserva estratégica de combustível venezuelana havia diminuído em 43%, o que paralisou a distribuição a nível nacional durante os dias seguintes. Especialistas em energia do Caribe advertiram que o ataque não afetava apenas a Venezuela, mas também as rotas marítimas que abastecem refinarias em Curaçao e Trinidade. O mais inquietante é que, apesar da magnitude do impacto, nenhum país latino-americano emitiu uma condenação direta. As chancelarias se limitaram a expressar preocupação, o que deixava entrever uma aceitação tácita de que algo maior estava se gestando, uma mudança de equilíbrio estratégico na região. E aqui, para além do fogo e da fumaça, a mensagem parecia clara. Os Estados Unidos já não apenas vigiam,
agora agem. No entanto, o que buscavam realmente com esse golpe cirúrgico? Era um ensaio de guerra, uma advertência energética ou uma manobra política de alto risco? Às 18 horas de 18 de outubro de 2025, os focos de fogo ainda ardiam em Cardon Norte. A cena era apocalíptica. Colunas negras subindo ao céu, um horizonte tingido de vermelho e o cheiro penetrante do combustível calcinado, que se estendia por quilômetros. Mas além do desastre visível, um tabuleiro político e militar de dimensões globais começava a se formar. De acordo com fontes do Instituto de Estudos Estratégicos do Caribe, o ataque teria 3 possíveis motivações. A primeira, interdição energética, ou seja, cortar a capacidade da Venezuela de exportar ou armazenar combustível no curto prazo. Em menos de 12 horas, o país perdeu 60% de sua reserva operacional. A segunda, demonstração de alcance e precisão. Um sinal direto a aliados de Caracas, principalmente Rússia e Irã, de que qualquer instalação estratégica no hemisfério ocidental pode ser alcançada sem aviso prévio. A terceira, pressão coercitiva. Uma manobra para forçar negociações sob condições desfavoráveis, especialmente em torno dos contratos petrolíferos no Golfo de Paria. Às 19h10, satélites de observação detectaram movimentos incomuns na base aérea El Libertador, onde 3 baterias S-300VM foram colocadas em alerta máxima. No entanto, os radares permaneciam em silêncio, temendo uma nova onda de ataques. A ordem presidencial foi clara: não responder até confirmar o agressor. Essa contenção evitou uma escalada imediata, mas deixou a Força Aérea Venezuelana em uma posição incômoda, armada, vigilante e sem um inimigo declarado. Enquanto isso, no Pentágono, analistas do Joint Strategic Operations Center avaliavam o resultado do ataque. Os relatórios de danos, vazados horas depois pelo portal War Insight, confirmavam uma precisão de 96% nos impactos e a neutralização total do objetivo. Nenhum míssil foi interceptado. Os planejadores descreveram a operação como exemplar em sigilo, precisão e sincronização. Em círculos militares, falou-se discretamente do Padrão Falcon, um modelo de ataque para futuros cenários de guerra híbrida. Internacionalmente, a resposta foi contida, mas reveladora. A China pediu uma investigação independente sob supervisão da ONU, enquanto a Rússia classificou o fato como um ato de terrorismo energético. Em contraste, os Estados Unidos e a OTAN mantiveram um silêncio técnico, recusando-se a emitir comentários até contar com informação verificável. O equilíbrio diplomático era frágil e cada palavra podia inclinar a balança. À meia-noite, as chamas em Cardon finalmente cederam. Equipes de emergência confirmaram 18 mortos e 41 feridos graves, além de perdas estruturais irreversíveis. A magnitude do dano marcou o maior golpe à infraestrutura energética venezuelana em 2 décadas. No entanto, o que mais preocupava os observadores internacionais era a clareza estratégica do ataque. Uma operação cirúrgica de alto custo tecnológico, executada sem presença visível e com efeitos devastadores. A mensagem parecia não estar dirigida apenas à Venezuela, mas a toda a região. A capacidade de atingir objetivos-chave sem cruzar fronteiras representa uma nova era de dissuasão, onde o poder já não é medido pelo número de tropas, mas sim pela precisão e pela distância. Nas horas seguintes, relatórios de satélite detectaram movimento de frota no Atlântico e sinais de atividade anômala em bases aéreas do Caribe. Ninguém admitiu publicamente, mas nos corredores diplomáticos de Brasília e Bogotá já se falava de um conceito inquietante: a guerra energética silenciosa. O ataque de 18 de outubro não apenas destruiu um depósito de combustível, mudou as regras do jogo no hemisfério ocidental. A partir desse dia,
Qualquer faísca, qualquer drone, qualquer sinal no radar poderia ser o prelúdio de uma nova confrontação sem fronteiras visíveis. E enquanto os satélites ainda registravam o brilho residual sobre a costa venezuelana, uma ideia se consolidava no pensamento estratégico global. A próxima guerra não será travada por território, mas sim por energia, e já começou. O que você acha? Você acredita que este ataque foi uma operação encoberta dos Estados Unidos ou uma manobra de sabotagem interna? Deixe nos comentários e compartilhe sua análise. Estamos vendo o início de uma nova guerra energética global ou apenas uma advertência estratégica? Sua opinião importa. Quero lê-la abaixo.